Meus amados, eu quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus para essa noite, algo que Deus falou muito forte ao meu coração nesse dia, e eu convido você a abrir a sua Bíblia junto comigo, 1 Coríntios capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 1, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios capítulo 10, a Bíblia diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar a farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles, como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Amém? Glória a Deus. Meu amado, presta atenção aqui, porque essa palavra é importante para você entender o reino dos céus, entender o coração de Deus, se aprofundar ainda mais no coração de Deus, entender como é que Deus age. Não adianta nada estar num palácio, estar no lugar mais luxuoso do mundo, ter a conta mais cheia de dinheiro do mundo e você não ter a presença de Deus. A bênção não é sinal de aprovação, a bênção é sinal do amor de Deus, que Deus libera porque Ele ama e Ele abençoa as pessoas do jeito que Ele quer, do jeito que é necessário. Agora, a presença de Deus é só para aqueles que são aprovados. Deus chamou uma nação inteira e falou com eles: vou tirar vocês do Egito, do lugar da servidão, e levar vocês para a terra prometida, aonde vocês vão passar a vida toda junto comigo. Aí Deus tirou todo mundo, abençoou todo mundo, mas no caminho, uns começaram a ser idólatras, outros começaram a ser imorais, outros começaram a ser murmuradores, e esses foram morrendo ao longo do caminho, e o corpo ficando espalhado no deserto, porque receberam a bênção, mas não foram aprovados. E quem não é aprovado, não pode ficar no lugar da presença de Deus. E é por isso que Paulo está dizendo: não confundam as coisas, e não sejam negligentes em obedecer a palavra, em ter temor de Deus, em ter santidade, porque ainda que você vá recebendo bênçãos, você não terá a presença de Deus. Você quer que eu te mostre na Bíblia casos disso aqui que são dramáticos? Vou te mostrar para você entender onde Deus quer te levar nessa noite. Salmo de número 51. Davi era um homem abençoado por Deus. Deus pegou Davi, presta atenção em mim, depois você lê o versículo. Deus pegou Davi na casa do pai dele,
ele era o último irmão. Quando o profeta Samuel foi ungir o novo rei de Israel para substituir Saul, Deus mandou ele ir na casa do pai de Davi. Ele chegou lá, o pai mostrou todos os irmãos, menos Davi, de tanto que Davi era, ninguém imaginava que seria Davi. Aí Samuel foi falando, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Está faltando um ainda, cadê? Ah, só tem Davi que está cuidando das ovelhas lá. Aí Samuel falou assim, é ele, traz ele aqui agora. Por quê? O que ele fez para merecer isso? Nada, mas Deus o abençoou. Deus pegou ele de pastor de ovelhas e colocou no trono, deu ele graça, deu ele riqueza, deu ele poder, deu ele autoridade. Deus abençoou ele de várias formas. Mas Davi confundiu bênção com aprovação e falou, se eu estou sendo abençoado, se eu estou enriquecendo, então eu devo estar fazendo tudo certo, e Deus me ama de qualquer jeito, e de qualquer jeito eu prospero, e de qualquer jeito eu ganho guerra. Aí a Bíblia diz que chegou um dia, Davi tomou a mulher de um soldado dele, cometeu adultério com essa mulher, forçado, matou o marido dessa mulher, fez tudo que não podia fazer, e voltou para o palácio e sentou no trono, bonitinho. Eu me lembro dos que foram morrendo pelo deserto. Aí a Bíblia diz que o profeta, Deus mandou o profeta ir até Davi e dizer para ele, Davi, um homem, tinha muitas ovelhas, muitos cordeiros, e ele recebeu um visitante. E aí ele queria servir um jantar para esse visitante. Era só ele matar uma das ovelhas que ele tinha muitas, porque Davi tinha muitas mulheres. Naquele tempo, eles viviam dessa maneira. Aí o profeta falou assim, mas sabe o que ele fez, Davi? Ele não matou uma dos cordeiros dele. Ele olhou um pobrezinho que só tinha um cordeirinho lá, e foi lá, mandou tirar o animal daquele pobrezinho, matou o animal do pobrezinho, para servir de jantar para o visitante. Aí Davi falou assim, que esse homem que fez isso no meu reino morra. Aí o profeta apontou o dedo no nariz dele e falou assim, você é esse homem, e assim diz o Senhor. E começou a liberar o decreto de Deus sobre Davi. Aí presta atenção nisso aqui agora. Qual foi a reação de Davi quando Deus expôs o pecado dele? A reação de Davi foi a certa, a do arrependimento. Davi se arrependeu. Mas qual foi a oração de arrependimento de Davi? O Salmo de número 51 traz essa oração de arrependimento de Davi. E sabe o que Davi falou no desespero do coração dele? Davi falou assim, Deus, pode tirar de mim o trono, pode tirar de mim todas as riquezas, pode levar embora essa glória, essa fama de guerreiro que eu tenho, pode, Deus, tirar tudo de material que há na minha vida, mas eu te peço só uma coisa, Deus, só não retira de mim o teu Espírito. Por quê? Porque Davi naquele dia entendeu que ser abençoado não é sinal de aprovação, e se não tiver a aprovação do alto, a presença de Deus, quer que eu te mostre? Quem viveu isso na pele? Sansão, guerreiro de uma força extraordinária, derrotava o exército dos filisteus, inimigos de Israel, assim como se fossem crianças. Deus, a Bíblia diz que Deus deu a Sansão uma força sobrenatural. E aí Sansão ia para as guerras e vencia. Mas começou a confundir bênção com aprovação. E começou a achar que podia fazer o que quisesse, do jeito que quisesse. E Deus falava, não toque em cadáver, ele tocava.
Deus falou, não casa com mulher estrangeira, ele casou. Deus foi falando com ele um monte de coisa e ele fazendo o contrário. Mas como ele ainda tinha força extraordinária, não, eu estou sendo ainda abençoado. Então é porque se eu sou abençoado, é porque eu sou aprovado. Não importa se eu estou fazendo o contrário do que Deus manda. E assim foi Sansão. Até que chegou um dia, olha o que a Bíblia diz. Juízes 16, versículo 20 e 21. Até que chegou um dia, os filisteus atacaram novamente Sansão. Ele estava dormindo. E a Bíblia diz que Dalila, esposa dele, fez isso. E disse ela, Dalila, acordando ele: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez, como antes, e me livrarei deles. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. A Bíblia diz que Sansão acordou e falou assim: eu vou mais uma vez partir contra eles, vou vencer eles. Aí a Bíblia diz assim: não sabia Sansão que a presença de Deus havia se retirado dele. Por quê? Porque Sansão, apesar de ter sido abençoado por Deus, ele foi reprovado. E quando é reprovado, pode ser que o dinheiro continua no banco, pode ser que o carro zero continua na garagem, mas a presença de Deus, essa vai embora. Versículo 21 diz assim: então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e virava um moinho no cárcere. A presença de Deus foi embora. Por quê? Porque ele foi reprovado. Saul foi escolhido para ser rei em Israel por Deus. O próprio Deus escolheu Saul. Primeira coisa que Deus fez para Saul foi fazer Saul ser batizado com o Espírito Santo, profetizar, Bruno. Aí Saul começou e botou Saul no reino, colocou sobre ele autoridade, riqueza, deu Saul tudo. Mas a Bíblia diz que Saul começou, Deus falava, vai para a direita, ele ia para a esquerda, faz isso, ele fazia diferente. Deus falava, não pega nada, ele pegava. Começou, aí de repente o que é que aconteceu? A Bíblia diz que de repente a presença de Deus o deixou. Então, meu irmão, pode ser que você está cheio de dinheiro, pode ser que você está com saúde, pode ser que você está bem empregado, mas pode ser que você fique sem a presença de Deus. Porque bênção não é sinal de aprovação. Bênçãos materiais, emocionais, são sinal do amor de Deus por nós. Do amor de Deus por nós. Por que que tem gente que mora na favela, num barraquinho simples, mal tem o dinheiro para comer a comida do dia, e se você for lá à noite, está entrando, provavelmente numa Assembleia de Deus, porque tem em todo canto, está lá toda noite, o filho às vezes está na droga, não sei o que, o marido bebe, não sei o que, aí, mas toda noite a senhora está lá, entrando no ciclo de oração, está no culto de domingo. Ué, mas e aí, não tem bênção nenhuma sobre a vida dela, mas aí na hora que ela entra na igreja, você vai lá, ela sai sapateando para o seu lado, chega perto de você e Deus usa ela fala uma palavra, ela ora e cura. Por quê? Porque ela não tem as bênçãos materiais que você acha que simboliza aprovação, e você olha e fala assim, está vendo? Ah lá, não, deve estar em pecado, porque passa dificuldade a vida inteira. Esquece isso, meu irmão. Vai lá para você ver se tem a presença de Deus. Se tiver a presença de Deus, é sinal que está sendo aprovado. Todo mundo no mundo é rico? É?
E quem é pobre? É porque Deus não gosta, não ama? É porque o olho de Deus é diferente do nosso. Quem está enfrentando uma luta de enfermidade é porque está em pecado, e quem está com saúde é porque está andando santo 100%. Eu, graças a Deus, meu irmão, Deus conserva assim. Eu tenho uma saúde muito boa, graças a Deus. Não lembro a última vez que eu tive uma dengue uns 2 anos atrás aí só, mas sem nada, graças a Deus. Mas significa, é isso que significa que eu sou aprovado por Deus, e o outro cristão que está enfrentando um câncer não é aprovado por Deus? Não, eu dou glória a Deus, isso é uma bênção de Deus sobre mim. Agora a aprovação é outra coisa. Você quer saber se eu sou hoje aprovado por Deus? Você tem que ver se a presença de Deus está na minha vida. Porque quando a gente é aprovado, Paulo escreveu aqui sobre o povo de Israel, ele falou: todos foram abençoados. Ele disse: eu quero que vocês não se esqueçam disso. Todos foram abençoados. Por isso que a Bíblia diz que o sol nasce sobre todos, justos e injustos. Por quê? Porque Deus é abençoador. Deus tem expectativa, esperança de transformação, de que as pessoas entreguem a vida para Jesus, que elas possam ser mudadas. Então a bênção de Deus foi sobre toda a nação. Mas a Bíblia diz: mas no meio do caminho muitos foram reprovados. Imoralidade. Nós somos, quando João Batista, essa é boa, quando João Batista estava pregando, os fariseus chegaram lá para ver o batismo de João. Aí João estava batizando, Bruno. João apontou para eles e começou a afrontar eles, a falsidade deles. E aí João falou assim: não pensem vocês que pelo fato de vocês falarem que são filhos de Abraão, que está tudo garantido para vocês. Não, porque até de uma pedra Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que conta no reino dos céus é se você é aprovado ou se você é reprovado pelas suas atitudes. Tem gente que ia no batismo de João, que era de outra nação, que não tinha farda nenhuma, que não tinha nome nenhum, e essas pessoas eram aprovadas porque se arrependiam, tinham temor a Deus, obedeciam a palavra. E os fariseus, que tinham tudo, receberam educação, vinham de uma linhagem religiosa, eram reconhecidos, chegavam lá e João via o que Jesus falou. Jesus falou assim para os fariseus: vocês são sepulcro caiado, vocês são bonitos por fora, mas são podres, estão mortos por dentro. Abençoados, moravam em casas boas, tinham que comer, eram respeitados, mas foram reprovados. Enquanto é isso, a prostituta, o cobrador ladrão, não sei mais quem, sentaram na mesa com Jesus, comeram com Jesus. E aí os fariseus: mas o mestre de vocês come com publicanos e pecadores. E aí Jesus falou: é esses aí que vão entrar no reino dos céus. Por quê? Porque eles estão se arrependendo dos seus pecados, eles estão me reconhecendo, eles estão dispostos a obedecer a minha palavra. Eu comecei essa pregação falando com você sobre os detalhes. Os detalhes. É porque a gente vai frequentando a igreja e a gente vai recebendo tanta palavra bonita, boa, que vai enchendo o nosso coração de alegria. E aí a gente começa a achar que a gente é muito especial para Deus, que faça o que a gente fizer, nada vai mudar, porque a gente é crente, e eu estou na igreja viva, eu estou na igreja universal, eu estou na quadrangular, acho que, não importa se eu falo mentira, não importa se eu roubo, não importa se eu adultero, eu estou na igreja, e se eu estou na igreja, eu estou debaixo, eu estou lá no meio do povo de Deus e tal, no meio do caminho.
Num dia só, Deus matou 23 mil. Por quê? Foram abençoados. Deus fez antes, sem eles fazer nada por ele. Mas Deus começou a observar. Está no meio do meu povo? Quer andar comigo? Quer ter minha presença? Então tem que ser aprovado. Tem que obedecer a palavra. Perfeito, nenhum de nós somos. Mas a Bíblia não está falando, a perfeição na Bíblia não simboliza isso, de que a gente não vai errar. Simboliza de que a gente vai se esforçar, como Paulo disse no capítulo anterior, ele disse: esforcem-se. A gente andar relaxado no Evangelho, Glaucio, é o contrário de se esforçar. Eu estou na igreja mesmo, tem muito tempo, então eu vou relaxando em obedecer a palavra aos poucos, porque eu sou batizado já mesmo. Meu irmão, esquece isso. Esquece isso. Paulo falou assim: olha, esforcem-se para fazer o melhor que vocês podem. Por quê? Porque muitos foram abençoados, mas não chegaram no destino final, morreram no meio do caminho. Foram reprovados. Eu sei que se eu te perguntar, você tem muitas bênçãos para me contar. Muitas coisas que Deus já fez, mesmo antes de você conhecer Ele. Meu irmão, quantas coisas Deus fez para mim antes de eu conhecer a Jesus? Várias. Deus não estava fazendo negócio comigo. É porque Deus me olhava e a misericórdia dEle, a graça, o amor dEle, Ele vai liberando sobre nós. Mas de Deus não se zomba. Se você diz que é povo de Deus, quer andar no meio do povo de Deus, se você quer as promessas de Deus, se você quer mais de Deus, cuide dos detalhes. Porque você precisa ser aprovado por Deus. E ser aprovado por Deus, quantas vezes? Joaquim está aqui, ó. Joaquim sempre foi muito bom de bola. Quantas vezes no futebol, o Igor, meu irmão, também foi muito bom de bola. Quantas vezes no futebol, um time perdeu uma partida, mas saiu aplaudido pela torcida. Por quê? Porque fez o seu melhor. A torcida viu que o time, Flávio, deu o melhor que tinha. Não conseguiu alcançar o objetivo pleno, mas deu o melhor. Aí a torcida aplaude no final. Agora um time que perde, preguiçoso, sem vontade, a torcida ofende, agride, a torcida protesta no final. É ou não é, Joaquim? E diz que Paulo está falando. Se você se esforçar para obedecer a palavra, para ser aprovado, o resultado, não precisa ficar preocupado. Se Deus olhar e ver que você deu o seu máximo, tem certeza que você vai receber o aplauso do Senhor no final. Agora não dá para Deus ficar olhando para baixo e Deus ficar vendo crente relaxado, gente que não é tão importante fazer o que Deus está mandando, não é tão importante andar em santidade. Eu vou caminhando no meio do povo de Deus aqui, de repente eu entro lá também. A Bíblia diz: esses que fizeram isso foram morrendo no meio do caminho. E não é esse o plano no coração de Deus para nós. A mensagem que eu quero que fique no seu coração é isso: não confunda bênção com aprovação. Aprovação é outra coisa. A aprovação do céu, Deus tem muitas bênçãos para liberar sobre nós, mas a aprovação do céu, ela tem uma marca definitiva: a presença de Deus. Se você sentiu a presença de Deus na vida de uma pessoa, que essa pessoa está sendo aprovada por Deus. Agora está cheio de gente que é muito abençoado e a gente não aguenta passar 5 minutos perto.
porque só fala besteira, vazio, não tem nada a oferecer, é rico, é bonito, é poderoso, mas não está com nada no balaio. A gente não sente nada de Deus na pessoa, por quê? Recebeu muitas bênçãos, mas não tem a presença, por quê? Porque não está sendo aprovado.